Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e hoje vou trazer uma palavra com o tema de onde vieste. Essa palavra essa semana mexeu comigo porque me fez lembrar, foi aquele momento que me fez lembrar de onde eu vim, aonde eu já fui e aonde eu estou hoje. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo através dessa palavra. Atos 9, versículos 1 ao 3 vai dizer: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Saulo, naquele momento ainda era Saulo, não era Paulo, estava indo para buscar cristãos, para prender cristãos. Ele era conhecido pelas redondezas por prender cristãos. Aquele que professasse a mesma fé que Cristo, aquele que dissesse que era discípulo de Cristo, ele pegava e prendia. Saulo naquele momento não tinha nenhum temor. Naquele momento ele era o cara que prendia cristãos. Ele não era um cara devoto a Deus, ele não era um cara devoto a Cristo, ele não era um cara devoto às coisas do reino. Ele era apenas Saulo, o cara que prendia cristãos. Ele não queria saber quem era Cristo. Ele só queria saber daqueles que acreditavam em Cristo. Imagina só você naquela época, seguindo a Cristo e atrás de você um homem que te segue porque você segue a Cristo. Imagina você estar lá no início da sua vida, lá no começo da sua história. Se coloque agora onde tudo começou. Se coloque agora naquele momento onde a sua vida fazia sentido para você. Eu não estou falando da época que você era criança, em que você fazia as coisas sem sentido. Não, eu estou falando do tempo que você já sabia o que você estava fazendo. Lembre agora daqueles momentos que você não escolheu a Cristo, que você não escolheu seguir os passos dele, que você não conhecia ele ainda. Volta lá naquele tempo onde você nem sabia o que era uma igreja, nem sabia o que era estar com os amigos dentro da igreja, estar com os irmãos. Eu não sei o que você tem passado, mas o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos olhar o que passamos lá atrás e lembrar onde Ele nos colocou. Deus pode mudar o rumo da sua história, se Ele não já mudou, mas Ele pode mudar o curso da sua vida. Ele pode fazer com que a tua vida se transforme em vinho, mesmo que seja só água. Ele pode fazer com que a tua vida tenha abundância, mesmo que não tenha nada. Você pode ser chamado de filho, mesmo que você seja órfão de pais. Entenda que a palavra dele, o que ele traz pra gente é para um conforto e é para um alívio, para nos mostrar que necessitamos e dependemos dele, somente dele e de mais ninguém. Acredite na palavra dele, acredite na promessa que ele tem para a tua vida. Não é por acaso que eu estou aqui pregando para vocês. Eu era para ser uma criança, um jovem que não era nem para estar aqui. Era para eu ter morrido na minha juventude, até mesmo na minha infância. Mas quantas vezes Deus me fez chegar em momentos onde eu não esperava, e hoje eu estou aqui podendo contar a história para vocês. Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, quando eu tinha 10 a 12 anos de idade mais ou menos, eu fiz um amigo que até hoje eu tenho como amigo. O nome dele é Gabriel. E esse cara, a gente dançava em festa, e eu lembro de uma vez que a gente numa dessas festas, a gente conversando, e dissemos um pro outro: cara, isso já não faz mais sentido pra gente. A gente conhece a palavra, a gente sabe quem é Jesus, isso aqui já não faz mais parte da nossa vida. E então fomos pra igreja juntos, voltamos pra igreja juntos,
começamos a fazer parte do ministério de dança da nossa igreja. Ele ficou até muito mais tempo do que eu. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu passei por um processo onde eu estava no mundo, onde eu vivia o mundo, eu e esse meu amigo. E eu tava lembrando dele dessa semana, foi por conta disso que Deus falou comigo sobre essa palavra. E eu conversando com ele essa semana, e a gente lembrando de um momento que a gente teve quando a gente voltou para a igreja, isso já com os nossos 17, 18 anos. E um dia a gente andando por um dos cantos do Gama, a gente vira um pro outro e fala: cara, o que a gente quer daqui pra frente? O que a gente quer pro nosso futuro? Eu virei pra ele e falei, mano, eu quero muito pregar o evangelho por toda a terra, cara. Eu quero muito evangelizar, eu quero muito pregar a palavra de Deus. Ele virou pra mim e falou: eu quero ser usado na minha área, mano. Eu quero ser usado, eu quero fazer parte do ministério de fotografia, eu quero fotografar. E ele tinha acabado de começar nessa área. E então começamos a investir nesse sentimento de viver a palavra de Deus. E estamos aqui, sei lá, 14, 16 anos depois. E ele vivendo o sonho dele, eu vivendo o meu. Ele viajando por todo o Brasil, às vezes até para fora do Brasil, para fotografar, uma das referências no Brasil de fotografia. E eu fora do país, pregando o evangelho para vocês através do YouTube. Então, o que eu posso dizer para vocês é que os mistérios de Deus, eles são coisas que a gente não pode imaginar. Mas eu sei que são reais, eu sei que são palpáveis, porque quando Ele coloca a palavra dele sobre a nossa vida, ela vai se cumprir. E como eu disse para vocês, como deixar o velho homem para trás? Primeiro ponto, peça perdão pelos teus pecados. 1 João 1, do 8 ao 10. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não deixe que o mundo dite a regra do jogo. Não escolha ser feliz. Não é ser feliz que vale a pena. É cumprir a palavra de Deus que vale a pena. É cumprir os propósitos dele na terra que vale a pena cada segundo da sua vida. É poder exercer a função daquilo que Deus traz pra gente aqui na terra, para podermos fazer com graça, com gratidão, com retidão, e que nós possamos ser fluidez no reino dele, para que eu e você possamos ser pessoas que levam o reino dele para outros. Escolha Deus, escolha sempre Deus, e as misericórdias dele serão sobre a sua vida. Ponto 2. Renuncie às suas escolhas. Tito 2, do 11 ao 13. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justo e piedosa nesta era presente, enquanto guardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você está vivendo conforme quer, você não está vivendo aquilo que Deus tem para você. Se você está vivendo conforme o mundo diz para você viver, você não está vivendo a vontade perfeita de Deus para sua vida. Saiba que muitas vezes aquilo que você sonha não é o que Deus sonha para ti. Saiba que muitas vezes aquilo que você quer não é o que Deus quer para ti. Muitas vezes um relacionamento, um amigo, um emprego, seja lá o que for. Muitas vezes essas coisas que a gente sonha, que a gente quer tanto ter, e a gente não pergunta para Deus, a gente não pede para Ele direcionamento, e então a gente vai lá e enfia de cabeça naquilo, sem antes mesmo perguntar a Deus. Ei, deixa eu te falar, você não está fazendo a vontade dele, você está fazendo a sua vontade.
E lembre que Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos a nossa vontade. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer a vontade dele, boa, perfeita e agradável para a sua vida. E você às vezes afasta ela da tua própria vida. Quantas vezes Deus te pediu para parar, quantas vezes Deus te pediu para sair de tal emprego, quantas vezes Deus te pediu para fazer algo e você tem se afastado da vontade dele. Ponto 3. Mate o orgulho. Romanos 12, do 3 ao 8. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todas as mesmas funções, assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, encoraje. Que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós não estamos sozinhos, cara. Nós não estamos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. Quantas vezes eu precisei matar o meu orgulho de não pedir ajuda e ir lá e falar, cara, eu tô precisando de ajuda. Pastorzão, tô precisando de ajuda. Irmão, tô precisando de ajuda. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. Nós somos um em Cristo. Não viva olhando para o seu próprio umbigo. Não pense que só você tem problema. Não deixe as travas dos teus olhos o enganar. Não deixe. É muito fácil a gente olhar só pra gente. É muito fácil eu olhar só para o meu problema. É muito fácil eu olhar só para as minhas coisas e esquecer do que o próximo está passando. E esquecer que tem alguém que depende do meu relacionamento com Deus para escutar a palavra de Deus. Muitos na sua família vão ser recebidos por Cristo porque você levou a palavra para ele. Muitos dos seus amigos vão conhecer a Cristo porque você conheceu ele primeiro e levou a palavra para eles. O nosso tempo na terra é curto comparado com a eternidade que temos para viver com Deus. Porém, é nesse curtinho período que nós temos o prazer de vivenciar a palavra, a promessa, a vida dele aqui na terra, para podermos guardar o nosso lugar ao céu, para guardarmos o nosso lugar na eternidade. Não deixe o mundo te afastar. Não deixe o mundo acabar com a sua eternidade. Viva a promessa de Deus para a tua vida. Deixa ele entrar na tua vida, deixa ele entrar na tua casa, deixa ele entrar na tua família. Deixa ele restaurar aquilo que foi quebrado, porque só ele pode fazer. Eu, você, médico algum pode fazer o que só Deus pode fazer. Quando existe algo impossível para fazer, só Deus pode restituir o que é impossível. Eclesiastes 11, 4 ao 6. Eu vou finalizar com esses versículos. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz. O Criador de todas as coisas, plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá. Se esta ou aquela, ou se ambas, serão igualmente boas. Deus está falando com a gente que nós precisamos plantar a palavra de Deus em nossas vidas, para que essa palavra floresça em nós
e possa mostrar para outras pessoas aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Eu falo muito isso para vocês e eu vou continuar repetindo em todos os meus vídeos. Seja você a diferença que você quer no mundo. Seja você o exemplo daquilo que você quer que as pessoas sejam. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.